Ora, muito bem, o meu nome é Nivaldo Brito. Mais uma vez é um prazer estar aqui convosco para falar sempre de temas importantes, precisamente sobre a Bíblia. O tema de hoje é o que não é necessário para entender a Bíblia. O que não é necessário. Porque muita gente pensa que para entendermos a Bíblia, a Palavra de Deus, temos que ter muita escolaridade, temos que ser doutores, não? Eu tenho que conhecer o hebraico, o grego, tenho que ser uma pessoa intelectual para assim poder entender a Bíblia. Será que isso é verdade? Nada disso, nada disso, nada disso. E por isso nós vamos considerar aqui dois pontos que vai nos esclarecer realmente que não é necessário, o que não é necessário para então entendermos a Bíblia. O primeiro ponto é muita escolaridade. Não é preciso muita escolaridade para entender a Bíblia. É claro que, se a pessoa, antes de estudar a Bíblia, ou antes de conhecer a Bíblia, a pessoa já é uma pessoa formada, em sentido secular, já tem muita instrução, isso, embora não seja necessariamente isso que ajuda a entender a Bíblia, mas já é bom. Mas não temos que ser doutores para entender a Bíblia. O que é que nos habilita? É o Espírito de Deus. Não é a instrução secular do mundo. Porque há muitas religiões, não é, que nos tenta passar que temos que ser doutores, temos que ser intelectuais para conhecermos a Bíblia ou para sermos seguidores de Cristo. Mas se fores uma pessoa humilde, uma pessoa que tem pouca instrução, é tido como uma pessoa não preparada, como uma pessoa ignorante para seguir a Cristo. Mas será que isso é verdade? Claro que não. Claro que não. A Bíblia também prega a simplicidade, a humildade. Se não repararmos. Se não, veja, o exemplo dos apóstolos de Cristo. Eram pessoas que eles entendiam muito bem a Bíblia, não é? Faziam discursos. Pedro fez discurso em Pentecostes. Paulo fez discurso também, quer dizer, Pedro, João, enfim. Mas eles não eram conhecidos como doutores, nem como intelectuais. Se não, veja, gostaria de convidá-los para lermos junto a Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 13. 4:13, diz assim: Quando viram a coragem de Pedro e João e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e perceberam que eles tinham andado com Jesus. E está a falar de o Sinédrio, o tribunal judaico, estavam a perseguir os apóstolos. Eles tinham advertido os apóstolos: param de pregar, né, deste nome de Jesus e parem com isso. Deixam de fazer esta obra e parem de mencionar esse nome de Jesus. Senão vocês vão para a cadeia e vocês vão ser torturados se continuarem nisso. E então, mas só que os apóstolos não pararam. E aqui fala como é que eles eram conhecidos, os apóstolos. Quando viram a coragem de Pedro e João e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução. E a nota do rodapé diz ou indoutos. Isto é, que não tinham estudado nas escolas rabínicas, mas isto não significa que fossem analfabetos.
Ou seja, porque a cultura judaica tinha as escolas, assim como nós temos liceu, temos a escola secundária, etc, etc. E eles tinham, temos as universidades, os judeus, eles tinham as escolas rabínicas. No templo, na sinagoga, não é? Eles tinham lá as escolas deles. E Pedro e Paulo, olha, Pedro e João, não frequentaram essa escola, escolas rabínicas, mas isso não quer dizer que eram analfabetos, mas simplesmente eram conhecidos como pessoas comuns, pessoas simples, indoutas. Mas, no entanto, eles tinham muito mais conhecimento da Bíblia do que todos os mestres de Israel. Então podemos ver aqui que, de modo que, embora alguns os considerassem pessoas simples e sem instrução, eles não eram analfabetos, mas também não tinham, não eram doutores. Portanto, então é assim, podemos ver que não é preciso muita escolaridade para entender a Bíblia. Mas a Igreja Católica veio pregar que não, tens que ser isto, tens que ser doutor, tens que ser um erudito. Então, nada disso, nada disso. Então, o primeiro ponto é esse. Não é necessário muita escolaridade para entender a Bíblia. Segundo ponto. Será que é preciso dinheiro para entender a Bíblia? Tens que pagar para entender a Bíblia? Claro que não. Claro que não. A Bíblia não pode ser feito como comércio, não é? Olha, eu tenho que pagar X, vou fazer um curso da Bíblia. Eu tenho que pagar X dinheiro para obter este curso ou esse estudo. Não, também não é assim. Não é assim. De maneira que podemos dizer certamente que não é preciso pagar nada para aprender o que é que a Bíblia ensina. É isso mesmo. Mas será que isso está escrito na Bíblia? Mas aí podemos dizer, não, mas eu vejo hoje muitas religiões, muitas pessoas que cobram para dirigir estudos bíblicos. Ou para ensinar algo sobre Deus. Ou muitas pessoas que dão cursos da Bíblia, talvez na internet, ok, e estão a cobrar. Bom, podem fazer isso, mas não é necessário. Na Bíblia não está escrito isso. Se não, vejam. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10. E o versículo 8. 10:8. Então Jesus estava a instruir, estava a dar instrução aos seus apóstolos. Note o que ele disse. Assim. Mateus 10:8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demónios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Muito bem? Então é isso, né? Jesus aqui está a falar, vocês receberam de graça a instrução dele, também vão dar de graça a instrução dele. Portanto, aqui não se pode fazer comércio. Não se pode ter uma organização religiosa baseada na Bíblia, não se pode ter uma organização com o intuito com o objetivo de ensinar a Bíblia, ensinar o conteúdo religioso para fins lucrativos, com objetivos de obter lucro. Isso não é ensinado na Bíblia. Portanto, Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. Pronto. Então é isso. Portanto,
Então nós notamos aqui, neste vídeo, o que não é necessário para entender a Bíblia. Não é necessário muita escolaridade, também não é necessário dinheiro. É de graça que nós podemos então a receber. Mas pode dizer, mas pronto, para aprender a Bíblia, tudo na vida tem um custo, há despesas, claro, mas isso não é com o objetivo de lucrar. Isso tem que ser uma coisa sem fins lucrativos. Muito obrigado.